Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico. Esse é o nosso canal no YouTube para falarmos sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Estamos fazendo uma sequência aqui falando sobre proteínas, sobre aminoácidos. Já falamos sobre a glutamina, que foi tema do nosso último vídeo, e hoje falando sobre esse aminoácido tão polêmico, L-carnitina. Por que polêmico? Porque a carnitina é vendida com uma proposta de um aminoácido fundamental no processo de emagrecimento. Então, é muito comum que pessoas que estão acima do peso e que buscam emagrecer vão numa lojinha de suplemento ou na própria farmácia de manipulação e mandam manipular carnitina, L-carnitina. Vamos entender por que existe esse apelo muito forte em relação a carnitina versus emagrecimento. Já fiz um vídeo. Acho que a capinha do vídeo está escrito bem grande assim, ó, insulina. Nesse vídeo está escrito insulina, sim ou não? É isso que está escrito, sim ou não? Ali eu explico um pouco sobre as rotas metabólicas intracelulares para a produção de energia. Mas aqui eu vou dar uma abreviadinha para que vocês possam entender. Aqui está a célula e dentro da célula temos muitas organelas, mas a minha queridinha, que eu mais falo, são as mitocôndrias, que são formato de um feijãozinho, organelas em um formato de feijão e com uma membrana dentro. Tem a membrana externa e a membrana interna. Por que eu gosto muito de falar de mitocôndria? Porque dentro da mitocôndria é onde ocorre o ciclo de Krebs, que é o ciclo de formação de ATP. ATP é igual a energia. Então toda a energia do corpo é formada dentro da mitocôndria. Acontece que eu posso formar ATP a partir de vários substratos. Eu posso formar a partir da glicose, mas eu também posso formar a partir de ácidos graxos, de gordura, que é uma via muito interessante. Essa via tem um nome, a gente chama de via de beta-oxidação, né? Via beta-oxidativa. Beta-oxidação, então, é um nome bonitinho para falar sobre uma via que usa ácido graxo para a produção de ATP. Só que para isso eu preciso fazer com que o ácido graxo que esteja aqui, ó, no citosol da célula, ele consiga acessar o interior da minha mitocôndria, ou seja, ele tem que atravessar a membrana da mitocôndria. E para isso, o cofator aqui fundamental, quem facilita esse desdobramento desse ácido graxo em acilcoenzima A para entrar na minha mitocôndria é a L-carnitina. Então, por isso que ela é tão famosa dentro desse conceito de emagrecimento, né? Porque quando se entendeu, quando se descobriu isso, começou a se pensar em utilizar a carnitina para formar mais ATP pela via da beta-oxidação. Acontece que isso não é bem assim. Não é como parece, que simplesmente você vai pegar um paciente em sobrepeso, vai dar para ele carnitina e ele vai passar a emagrecer. Não, não é por quê? Primeiro, que o paciente que está em sobrepeso, ele é um paciente que tem predomínio de tecido adiposo. E tecido adiposo, ou seja, gordura, é um tecido, é uma célula. A célula da gordura é muito pobre em mitocôndria, tem pouca mitocôndria, mais ou menos 40 mitocôndrias dentro de uma célula de gordura, porque a célula de músculo pode chegar até 2.000 mitocôndrias dentro de uma única célula, entende? Então, não adianta eu pegar um paciente obeso, que predomina nele tecido com pouca mitocôndria e querer dar a carnitina para achar que vai botar mais gordura para dentro da pouca mitocôndria e que isso vai favorecer a beta-oxidação. Além do mais, tem um outro fator. Se esse paciente obeso não fizer uma atividade física, eu não estou aumentando a demanda de energia, eu não estou aumentando a taxa metabólica basal desse paciente. Então não vai adiantar nada, né? Eu dar carnitina para esse paciente, sendo que ele não tem nenhum aumento da taxa metabólica e tem muito pouca mitocôndria. Aí você pode estar pensando assim, tudo bem, mas mal não faz, né? Tem muita gente que pensa assim, se não faz bem, também mal não faz. Aí vem um probleminha muito comum associado ao consumo de carnitina por pessoas que não teriam indicação para uso delas. Tem 2 vídeos no meu canal onde eu explico bem detalhadamente
como funciona a tireoide e quais são os hormônios que a tireoide produz. Então eu falo sobre essa glândula que fica localizada no pescoço, que parece um controle de Nintendo, chamada tireoide, e que ela produz dois hormônios, T4 e T3, e que o T4 se converte em T3 e que, portanto, o T3 é o hormônio fundamental para determinar vários processos biológicos, bioquímicos do corpo, principalmente a taxa metabólica basal é muito influenciada pela concentração de T3. Só que o T3 é um hormônio e também já tem um vídeo meu falando sobre hormônios, onde eu explico que o hormônio, quando ele chega na célula, ele precisa de um receptor. Existem hormônios que usam receptores na membrana da célula e existem hormônios que usam receptores intranúcleo, dentro do núcleo da célula. Só que todo hormônio precisa de um receptor. Só que muitas vezes o receptor para um determinado hormônio não é específico para aquele hormônio, é específico para outros hormônios. E nesse caso do receptor do T3, o mesmo receptor ele disputa ligante com carnitina. Ó que louco! Você tem um receptor que é um receptor hormonal que utiliza o T3, porém esse mesmo receptor pode dividir espaço com carnitina, ou seja, se já tiver carnitina ali nesse receptor que era para o T3 encaixar, o T3 não encaixa, porque já tem alguém ocupando e esse alguém pode ser a carnitina. Então a gente já sabe disso há bastante tempo, que o excesso de carnitina pode sim causar um hipotireoidismo. O paciente até pode ter produção de T3, pode ter o hormônio abundante, mas não tem função, porque a célula está permitindo que a carnitina use esse mesmo receptor que era para ser usado pelo T3. Então a gente tem que ter um cuidado com isso, tá? Inclusive, uma das causas que a obesidade leva ao hipotireoidismo, é muito comum você ver pessoas que não engordaram porque têm hipotireoidismo, mas depois que engordaram desenvolveram um hipotireoidismo. Por quê? Porque como existe um excesso de gordura, o corpo pode muitas vezes produzir mais carnitina para tentar fazer com que essa gordura consiga acessar a mitocôndria para poder gerar então mais ATP. Só que ele produz mais carnitina, mas o corpo não está usando essa carnitina para poder fazer a função, porque o paciente é sedentário, e essa carnitina pode estar ocupando um receptor de T3, gerando um hipotireoidismo. O corpo ele se conversa, lembrem disso, nada é segmentado, nada é isolado. Bom, como que o corpo produz carnitina? Porque se vocês assistiram o vídeo onde eu falei sobre a diferença de aminoácidos essenciais e não essenciais, vocês vão ver que eu falo ali que a carnitina ela não faz parte dos essenciais, ou seja, não faz parte dos aminoácidos que você precisa consumir. O corpo ele consegue produzir o aminoácido carnitina através do aminoácido lisina, do aminoácido metionina, L-lisina, L-metionina. Eu preciso aqui de ferro, de vitamina C, de vitamina B3, de vitamina B6, né? A partir daqui eu consigo ter minha própria síntese de carnitina. A maior fonte exógena, né, externa de carnitina são as carnes e lácteos. Então você não tem como consumir carnitina, como ingerir carnitina por proteínas vegetais, só por proteínas realmente animais. Hoje existe o fumarato de carnitina, que é uma opção que você tem de suplementar carnitina de origem vegetal, né? O mercado do veganismo cresce muito, então até pouco tempo atrás a única forma de suplementação de carnitina era através de uma origem animal. Hoje tem sim a carnitina de origem vegetal, mas como eu disse, existem indicações específicas para que você venha a suplementar a carnitina. No esporte, na atividade física, é muito interessante,
porque você tem aí então um aumento da síntese de ATP, aumenta a energia, aumenta a recuperação pós-treino. E a gente sabe também que a carnitina, por ela trabalhar essa questão mitocondrial, ela tem forte indicação em patologias de caráter cardiovasculares isquêmicos, né? Pacientes que sofreram algum tipo de infarto, pacientes cardiopatas, eles precisam ter uma melhor contratibilidade do músculo cardíaco, aumentar essa capacidade de ATP no músculo cardíaco, e aí a gente pode, além da carnitina, oferecer para esse paciente também os outros cofatores que a mitocôndria usa para a produção de ATP, que é o ácido alfa-lipoico, a coenzima Q10, o magnésio e a D-ribose. Então, juntar a carnitina com todos esses outros cofatores, você tem uma explosão de ATP, desde que você tenha mitocôndria para isso, né? Como eu disse, pacientes precisam ter mais mitocôndrias intracelular. Isso requer mais tecido muscular, mais atividade física. Bom, em relação à carnitina, era isso. A gente vai dar sequência aí falando sobre outros aminoácidos nos próximos vídeos. Quero agradecer você que está acompanhando meu canal, que está curtindo, que está compartilhando. E se ainda não está inscrito, por favor, se inscreva no meu canal e você pode também se inscrever na lista que está aqui embaixo do vídeo, uma lista para você fazer parte de um grupo VIP que recebe conteúdo gratuito toda semana. Ok? Muitíssimo obrigado. Namastê.